Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Perguntando Teologia. Não deixem de seguir a nossa página no Facebook, Perguntando Teologia, e segue a gente lá no Instagram também, perguntando.teologia. Lá nós estamos disponibilizando algumas enquetes, onde você pode votar nos assuntos que gostaria que a gente trouxesse nos próximos episódios, tá? Então não deixe de participar. Quem responde as nossas perguntas é o nosso grande amigo Tiago Jordão. Fala, Tiago, tudo bem? Tudo bom, Rivaldo? E você? Tudo bem, graças a Deus. Tiago, a pergunta de hoje é a seguinte: como que a gente pode interpretar a parábola de Lucas 16 sobre o mordomo infiel? Jesus nos ensina ali a sermos desonestos? Bom, Rivaldo, vamos lá então. A gente conversou em um outro episódio sobre a importância de saber interpretar aquilo que a Bíblia nos fala, não é mais do que a gente simplesmente ler, essa arte chamada hermenêutica, né, da gente interpretar o texto bíblico. E é claro que alguns textos serão mais fáceis de interpretar e outros mais difíceis. E esse é um daqueles que faz o pessoal, de fato, roer as unhas, arrancar cabelo, porque ele traz algumas dificuldades, de fato, para a gente. Para início de conversa, para a gente poder entender melhor a pergunta, eu vou ler a parábola aqui, tá bom? Que foi citada, de Lucas capítulo 16. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, tentando entender como que algum entendimento sobre os elementos culturais daquela época podem ajudar a gente a perceber o que de fato Jesus está ensinando aqui, tá bom? Essa parábola está no livro de Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1, diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois você não pode continuar sendo meu administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar já não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome aqui sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Porque os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, em quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bom, então vamos entender primeiramente o porquê que a gente tem dificuldade com essa parábola, ou quais são as dificuldades que esse texto apresenta para a gente. Primeiro, porque a gente só tem esse texto aqui. Então, diferente de outras passagens dos evangelhos, especialmente dos sinóticos, né, que aparecem tanto em Mateus quanto em Marcos e Lucas, esse texto só aparece aqui, essa parábola só aparece aqui, e isso faz com que esse é o único texto que nós temos para entender o que está acontecendo. A segunda dificuldade que surge é porque parece no versículo 8 que esse servo, que ele age de modo desonesto, de modo astuto, ele é elogiado, e aí isso traz para a gente um entendimento difícil. Afinal de contas, como assim alguém que é desonesto está sendo elogiado? E mais, como que essa pessoa desonesta é usada como um referencial para os discípulos de Jesus? Como que Jesus fala, é esse o herói da passagem? É isso que Jesus quer que a gente aprenda, que a gente faça? Então, por conta disso, essa parábola apresenta para a gente uma certa dificuldade. Como que a gente resolve isso? Ou como que a gente entende e interpreta essa parábola? A gente precisa prestar atenção em alguns elementos culturais daquela época. E para isso, é claro que nós não temos a convivência necessária com aquele tipo de contexto, aquela época. Nós estamos a várias distâncias desse texto. Nós temos 2.000 anos de distância cronológica, não é? Então isso é muito tempo para a gente voltar 2 milênios e entender como era a vida dessas pessoas nesse tempo. Nós estamos a uma distância geográfica muito grande, diferença de Ocidente e Oriente, então a gente sabe
como que a vida do lado de lá do planeta tem costumes que são estranhos para nós do lado de cá e vice-versa. E além disso, uma diferença linguística, né? Esse texto é escrito em um idioma diferente do nosso, é escrito em grego, nós falamos português, o texto está traduzido para nós. Então, uma série de distanciamentos culturais fazem com que essa parábola se apresente como um desafio para a gente. O que a gente faz para resolver? Nós buscamos estudos que nos mostrem como era a vida cultural naquele tempo. Então, aí, claro que vão ter várias propostas, várias possibilidades. E a que eu mais gosto quando se trata de parábolas é um livro de um homem chamado Kenneth Bayle. Ele escreve esse livro, publicado no Brasil pela editora Vida Nova, chamado As Parábolas de Lucas. É um livro sensacional, sensacional. O que esse homem fez foi uma viagem ao Oriente, e ele morou lá durante um bom tempo, e ele morou em tribos bem distantes, onde é mais fácil que costumes dos tempos antigos estejam preservados, e ele busca entender e interpretar a parábola considerando esses costumes, esses hábitos, ou seja, aquilo que as pessoas, como que os leitores daquele lugar recebem esse tipo de parábola. Ele faz um trabalho primoroso, mas é algo notável mesmo. Ele busca os textos nas versões mais antigas, traduzidas para aquela região, por aqueles comentadores, faz um trabalho de análise da língua original que foi escrito muito bom. Então esse livro de fato é muito recomendável para você recorrer a ele quando você tem qualquer tipo de dificuldade com relação às parábolas. Ele escreve um outro livro também, Jesus sob a ótica do Oriente Médio, traduzido em português. E esse autor, de fato, é do estudo dele que eu estou me baseando aqui para a gente entender como que é essa vida cultural nos tempos em que Jesus conta essa parábola, tá bom? Então vamos lá, para a gente entender algumas coisinhas aqui, o que é importante perceber? Bom, primeiro que essa parábola acontece em um contexto rural, ok? Isso é importante para a gente ter em mente. Segundo que a gente tem alguns personagens aqui. O primeiro personagem é o Senhor. E o Senhor, a gente presume pela leitura da parábola, por aquilo que é dito e por aquilo que não é dito, que ele é alguém honesto, que ele é alguém benquisto dentro daquela comunidade rural, ele é alguém respeitável, e as pessoas, por alguma razão, fazem chegar a ele, já que ele é alguém respeitável, a notícia de que o servo dele, o administrador ou mordomo dos seus bens, está agindo com desonestidade. Está agindo de modo irresponsável para com os bens daquele senhor. Então surge aí o segundo personagem, que é um administrador. Esse administrador é chamado de alguém que está desperdiçando os bens, ele está esbanjando os bens do seu senhor e por isso ele é demitido do seu cargo, e aí ele vai bolar esse plano para que ele tenha como se sustentar depois da sua demissão. Então, a primeira coisa para a gente ter em mente são esses dois personagens, tá bom? Um senhor honesto e bondoso e um homem que está agindo de modo irresponsável com os bens do seu senhor. Então a gente está em um contexto rural, como eu falei, e provavelmente o que acontece aqui é um arrendamento de terras. Então essas pessoas que são os devedores, eles compram o direito de cultivar as terras desse homem, e para isso eles estabelecem logo no início ali das plantações qual vai ser a quantia que eles vão pagar, e quem faz o intermédio todo dessas negociações é o administrador, é o mordomo. Ele representa o seu senhor, então ele é quem negocia o que cada um vai pagar ao seu senhor quando chegar o tempo da colheita. Ele é o responsável por esse planejamento anual, tá bom? Uma primeira coisa para a gente observar aqui é que quando eu falo sobre um senhor e quando eu falo sobre alguém que está esbanjando os bens desse senhor desonestamente, isso faz a gente lembrar uma outra parábola, que é a parábola do filho pródigo, onde nós temos um pai que é honesto e nós temos um filho que é esbanjador das suas riquezas, o filho que é pródigo. E não é por acaso que nós lembramos dessa parábola. Essa parábola está em Lucas 15 e existe uma série de relações entre os dois textos, ou seja, ela é a parábola imediatamente anterior a esse texto que nós estamos lendo, que também só é contado no Evangelho de Lucas, e que quando nós olhamos o começo aqui, esse começo do capítulo 16 está ligado com o capítulo anterior. Então Lucas está colocando aqui uma segunda parábola
possivelmente contada por Jesus no mesmo contexto, que tem muita relação com aquilo que aconteceu anteriormente. E por que é importante a gente perceber isso? Porque na parábola do filho pródigo, o filho vai apostar tudo na misericórdia do seu pai. Então ele desperdiça os bens, quando ele cai em si, ele bola um plano para voltar e apostar que o pai misericordioso vai conceder-lhe algo. A mesma coisa acontece aqui nessa parábola e a gente vai perceber o porquê enquanto a gente for conversando sobre ela, tá bom? Então, esse homem é acusado pelo seu senhor, e algo significativo no texto é que quando o senhor o chama e diz para ele, olha, eu estou ouvindo algo a seu respeito, ou seja, não é apenas uma acusação, é algo que se repete, está constantemente chegando ao meu conhecimento, que você está desperdiçando os meus bens, que você está sendo alguém irresponsável, que você não tem feito da maneira devida o seu trabalho. E o interessante é que esse homem se cala diante do seu acusador, mesmo sendo seu senhor. Ele está perdendo o seu emprego, ele está sendo acusado de desonestidade, mas o silêncio dele aqui é presunção de culpa. Ele sabe que ele é culpado e ele não tenta em nenhum momento se justificar diante do seu senhor, explicar e dizer que não é bem assim. Não, ele simplesmente sai calado, assumindo a sua culpa, e ele começa ali a perguntar a si mesmo, porque ele não vai perguntar para o senhor, ele não vai discutir com o senhor uma possibilidade de o senhor não demiti-lo ou de dizer que ele não tem feito isso. Não, ele assume a sua culpa. Agora, o que ele pergunta? Ele começa a perguntar a si mesmo: o que eu farei? E o que é interessante aqui a gente observar também, além dessa atitude dele que demonstra a sua culpa, é a atitude do Senhor. O Senhor está acusando ele de roubo, está acusando ele de agir de modo que ele está não apenas sendo desleixado com aquilo que ele faz, mas de estar ganhando ali indevidamente por detrás daquelas negociações. Porém, o Senhor não faz algo que poderia ser feito com ele e que normalmente seria feito, que é quando você descobre que você tem alguém roubando você tomar as devidas providências. A acusação que o Senhor faz é séria o bastante para que ele lance aquele homem na cadeia. Porém, apesar de acusá-lo de estar fazendo isso e de ter o silêncio do administrador como uma culpa assumida, ele não joga o homem na cadeia, ele não denuncia o homem, ou seja, ele simplesmente diz que ele será demitido. E a forma como o texto está construído aqui diz pra gente o seguinte: a decisão já está tomada, ele está demitido, você não pode continuar sendo meu administrador. Mas existe um tempo até que a notícia se espalhe. Então, quando ele fala assim, preste contas, literalmente você entregue os livros onde estão anotados todos os valores e você já está demitido, mas entregue os livros para que outra pessoa assuma o seu papel, assuma a sua posição, e você não tem mais condições de continuar sendo o meu mordomo, o meu administrador. O que esse homem passa a pensar é a respeito da sua situação futura. Por quê? Porque ele sabe que ele perde o seu trabalho, e ao perder o seu trabalho, ele sabe que ele perde também a sua condição de subsistência. Ele mesmo fala, não é? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais força para cavar, eu tenho vergonha para mendigar. Então ele bola um plano, e esse plano vai ser contado pra gente na medida em que ele executa o plano, que está a partir do versículo de número 5. Que plano é esse? Ele manda chamar os seus devedores, e os devedores, os devedores do seu senhor, vêm até ele. Isso diz pra gente, ou mostra pra gente, que se ele está mandando os servos irem até os devedores, e esses devedores estão vindo até a presença dele, isso mostra que ele ainda tem autoridade. E ele corre então contra o tempo dentro do seu plano para usar o pouquíssimo tempo que ele tem para colocar esse plano em prática, para colocar essa ideia em prática. E qual ideia é essa? Ele começa a renegociar as dívidas que aquelas pessoas têm com o seu senhor. Aqui é importante a gente perceber que esse homem tem autoridade para fazer isso, porque os homens todos que estão devendo, nenhum deles questiona. Nenhum deles diz, mas quem é você para fazer isso? Por quê? Porque aquele homem tem, dentro da sua função de administrador, a autoridade para negociar, mas ele negocia em nome do seu senhor. Ou seja, isso passa para aqueles homens a sensação, a impressão ou mesmo a convicção de que o administrador está fazendo aquilo, mas ele conseguiu aquilo com o seu senhor. Então, duas certezas ficam para aqueles homens e são transmitidas. A certeza de que o senhor está sendo bondoso, e a certeza de que quem conseguiu isso, quem está sendo o intermediador dessa situação e dessa negociação toda, é o administrador, é o mordomo.
Então, nessa situação, todo mundo fica bem. Por quê? Fica bem o senhor, que já era tido como alguém respeitado dentro daquela comunidade, e agora, mais ainda porque ele está tendo um ato de bondade, de generosidade para com aquelas pessoas que devem para ele. Fica bem o administrador, porque ele é visto como a pessoa que negociou toda aquela situação, e fica bem também, claro, que os devedores, porque agora o valor da dívida deles foi diminuído. Então, eles têm uma condição agora de ter um lucro maior quando a sua colheita chegar e quando eles tiverem o fruto daquilo que eles estão plantando. Então, perceba, o plano do administrador é muito bom. E por que o plano do administrador é muito bom? Porque ele age dentro de um tempo, ele age dentro daquilo que ele de fato poderia fazer. E a desonestidade dele aqui não é no fato dele renegociar a dívida, porque ele tinha autoridade para fazer isso. A astúcia dele se percebe no fato de que ele faz isso quando ele não tem mais autoridade para isso. Ou seja, ele corre contra o tempo para renegociar as dívidas enquanto não se espalha a notícia de que ele perdeu seu emprego. Enquanto ele ainda está surfando ali no final da onda de uma autoridade que ele já não tem mais, ele age rapidamente, né? Isso fica bem evidente no texto, quando ele pede para que as pessoas anotem depressa ali as dívidas, né? A renegociação, para que ele entregue aquilo para o seu senhor, porque ele sabe que na hora que ele entregar então para o senhor as dívidas, o senhor vai olhar ali e vai ver que na verdade aquelas dívidas estão diferentes das dívidas anteriores. O valor agora é menor do que o valor que se tinha antes. Onde é que está o pulo do gato do administrador aqui? Ele coloca o senhor em uma situação, ele está em uma sinuca de bico, como falam, né? Ele tem duas opções. Opção A, ele vai atrás dos devedores e fala, olha, na verdade não foi nada disso, aquele servo, eu já tinha demitido ele porque ele estava me roubando, já tinha demitido ele e ele fez isso pelas minhas costas, então continua a dívida anterior e nada muda. Só que se ele fizer isso, ele passa a ser mal visto na sociedade, ele vai ser visto como alguém, claro, né? Os homens podem até entender, mas vão ficar a contragosto com o senhor. Ou, segunda opção, ele se aproveita daquilo que o homem fez, ele permanece ali como se aceitando a negociação que o servo fez, que o administrador fez. As pessoas continuam vendo ele como um homem ainda mais bondoso do que o que já vem, e o servo é elogiado, porque é essa a disposição que aquele senhor vai seguir. O que a gente percebe aqui, inclusive fazendo paralelo com esse texto de Lucas 15, que a gente comentou, da parábola do filho pródigo, de que o plano do servo, ou o plano do administrador, é apostar tudo na misericórdia do seu senhor. É apostar que entre ter o lucro que gostaria de ter e ser tido como misericordioso, aquele homem vai pagar o prejuízo para ser visto a partir da sua generosidade, a partir da sua bondade. A mesma coisa que acontece na parábola anterior do filho pródigo, em que o pai leva um prejuízo por conta da sua bondade, por conta da sua generosidade para com o seu filho que esbanja os seus bens. Então percebe, a relação nesses dois casos é o fato de alguém apostando na misericórdia do seu superior, o filho pródigo do pai, e esse servo na misericórdia do seu senhor. Então, esse homem elogia, não é, no versículo de número 8, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente. Aí agora a gente tem que entender o seguinte, bom, terminou a parábola, então agora vem a aplicação de Jesus. Por que é importante a gente entender que terminou a parábola? Porque isso significa que o que Jesus estava contando até agora é uma história. Agora ele vai aplicar a história para a vida dos seus discípulos e para a vida dos seus ouvintes. Então, ele não está dizendo que nós devemos ser desonestos. Ele está dizendo o seguinte, observa o que Jesus fala. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então, o que Jesus está dizendo é, bom, assim agem os filhos do mundo. Eles agem com esperteza, eles agem com astúcia, eles agem com as suas negociações de uma forma que eles consigam alcançar aquilo que querem. Quanto mais vocês. Agora, precisamos entender qual é o quanto mais que Jesus está sugerindo que nós façamos e que a gente aborde aqui. Essa parábola do administrador astuto é basicamente uma parábola de um homem que olha para o seu futuro e, à luz do seu futuro, muda a situação do seu presente.
É a situação de um homem que olha lá na frente e percebe o cenário que vai acontecer, percebe o que vai se realizar com ele e, por conta disso, age aqui no presente para evitar que a situação lá na frente seja problemática, seja desastrosa. Ou melhor, que age no presente com uma espécie de estratégia que vai permitir a ele ter o melhor desempenho lá na frente. No caso desse homem, ele age no presente correndo contra o tempo para que ele possa negociar as possibilidades que estão diante de si para que lá na frente ele tenha uma possibilidade de emprego e de sustento. Jesus está falando o seguinte: se alguém que é injusto age dessa forma, quanto mais vocês. Se alguém que está dentro de um cenário de negociações humanas, de negociações de enganação até, mas usando isso dentro dessa possibilidade humana, quanto mais vocês, porque o olhar lá para frente de vocês não é o almejar um emprego ou um sustento, é olhar para a vida eterna. É por isso que Jesus está falando aqui sobre os amigos na sequência do texto, falando, olha, usem as riquezas deste mundo para alcançar os seus amigos, porque lá na frente, na glória, eles vão recebê-lo nas moradas eternas. A chamada de Jesus para essa parábola não é uma chamada sobre astúcia ou não é uma chamada sobre administração, mas é uma chamada sobre estratégia de usar o tempo que nós temos no presente para alcançar aquilo que nós almejamos no futuro. Resumindo então, o que Jesus está dizendo é, olha, observem a situação desse homem. Observem a situação de um homem que era astuto e usou a sua astúcia para apostar tudo na misericórdia do seu Senhor e conseguiu aquilo que ele podia. Quanto mais vocês que precisam apostar tudo na misericórdia do Deus que não vai falhar, na misericórdia do Deus que não vai abandonar vocês, na misericórdia do Deus de braços abertos, tanto quanto era o pai da parábola do filho pródigo. Então, da mesma forma que o filho aposta na bondade do seu pai, da mesma forma que esse administrador aposta na bondade e na misericórdia do seu Senhor, muito mais vocês apostem na bondade de Deus. Mas aposta no sentido de olha lá para frente e pensa que lá na frente vai fazer sentido você ter agido de forma sábia e prudente com o seu tempo, com os recursos que estão à sua disposição. É isso que nós somos convidados a fazer. Nos versículos de número 12 e 13, o texto traz o primeiro desdobramento, que é para a gente, olha, a gente tem que saber lidar com as verdadeiras riquezas. Se com as riquezas deste mundo, que são passageiras, é assim que as pessoas lidam, quanto mais vocês que têm diante de vocês as riquezas verdadeiras que podem interferir e influenciar no destino eterno das pessoas. E a segunda consequência do versículo de número 13, aqui um texto que também é citado no Evangelho de Mateus, a gente sendo exortado a perceber, olha como que nós devemos usar as riquezas como um instrumento para alcançar o nosso Senhor e não deixar que as riquezas sejam o nosso Senhor e usar Deus como um instrumento para alcançar as riquezas. Então, aqui Jesus coloca no seu devido lugar as riquezas como algo temporário, como algo passageiro, como algo pequeno, e essas coisas devem estar a serviço de algo maior, que é o nosso envolvimento com o reino de Deus, que é o nosso propósito de agradar e glorificar o Senhor. Perfeito, Thiago. Muito bom mesmo. Muito obrigado por mais uma vez, nos ajudar respondendo as perguntas. Acredito que ficou bem claro de entender agora. E que Deus continue te abençoando e te usando sempre, mano. Amém, Rivaldo. Que Deus continue nos abençoando, todos nós, e nos dando sempre, da melhor forma, condições para responder as perguntas que o pessoal vai mandando, para que assim o nosso entendimento da Escritura seja cada vez mais intenso, e por intenso a gente entende aquilo que deixa a gente cada vez mais próximos da vontade do nosso Deus. É isso aí, até a próxima, pessoal!